Muito bom dia, meu povo, todo mundo que está aqui dentro. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Ah, então, eu resolvi fazer esse curso aqui nos Melhores Amigos, porque esse lugar de filho é um lugar que eu falo o tempo todo e gera muita dúvida em muitas pessoas do porquê é tão importante ocupar esse lugar e de como fazer internamente para ocupar esse lugar. Ah, e mais ainda, eu vi nesse movimento que a gente está vivendo mundialmente de uma doença muito grande diante da gente, também como um ponto onde é necessário a gente entender o nosso lugar de filho. E mais na frente, ainda hoje, vocês vão entender o porquê. Mas para esse dia de hoje, eu vim aqui falar para vocês por que é uma merda quando a gente não ocupa o nosso lugar de filho. Quando a gente não ocupa o nosso lugar de filho, todas as outras áreas da nossa vida, elas vão ser impactadas, elas vão ser prejudicadas de alguma forma por a gente não conseguir acolher esse lugar. Por que isso é tão forte? Eu vejo hoje como constelador que o porquê é o seguinte: o nosso lugar de filho é o primeiro lugar que a gente ocupa na vida da gente. Se a gente não souber ocupar bem esse lugar, eu falo, na verdade, não é ocupar bem, é ocupar minimamente bem. Porque a gente não vai ocupar esse lugar de uma forma perfeita. Mas o que acontece quando a gente não ocupa esse lugar minimamente bem? A gente vai ficar cheio de demandas ainda desse lugar de filho, e essas demandas é que vão prejudicar todas as outras áreas da nossa vida. Por isso que é importantíssimo a gente saber ocupar de verdade, internamente, esse lugar de filho na vida da gente, de filha na sua vida. Vou dar alguns exemplos de lugares que podem dar merda quando você não ocupa o seu lugar de filho ou de filha. O primeiro ponto que eu vejo muito é que pessoas que ainda não ocuparam o seu lugar de filho ou de filha dentro do seu sistema familiar têm uma imensa dificuldade de assumir um lugar de pequeno diante do outro. E como que isso vai impactar de uma forma muito forte? Quando a gente começa a olhar para os relacionamentos amorosos, essas pessoas que ainda não ocuparam o lugar de filho podem chegar ao relacionamento amoroso sem conseguir se colocar no lugar de receber algo do outro. E da mesma forma, e parece contraditória, mas vai para o mesmo lugar, é que essas pessoas que vão para o relacionamento amoroso sem conseguir se colocar no lugar de pequeno e receber algo do outro, elas também, por internamente ter um vazio interno de pai e mãe, porque não se colocou ainda como filho, ao mesmo tempo que ela não se consegue colocar como menor e receber algo do outro, ela ainda assim fica esperando que o outro ocupe um lugar de grande na vida dela e fica querendo receber demais do outro. E aí é que acontece a merda total. Ao mesmo tempo que a pessoa fica em busca de ter um pai ou uma mãe que supra esse vazio por não se colocar no lugar de filho, essa pessoa também não vai se permitir receber algo do outro, não vai se permitir ser nutrido por algo que vem do outro. E aí, os relacionamentos não vão crescer. Por quê? Porque os relacionamentos crescem a partir das trocas que a gente tem com o outro. Se a gente não consegue ficar no lugar de pequeno para a gente também receber, essas trocas não vão acontecer, os relacionamentos não vão crescer. Ainda falando desse lugar de pequeno que a gente precisa aprender a ter com os nossos pais, quando a gente não consegue ficar no lugar de pequeno diante dos nossos pais, provavelmente vai ser muito mais difícil a gente ocupar um lugar de pequeno na vida, nas coisas que a gente não tem controle, nas relações onde a gente tem um superior hierárquico. E é nesse ponto que eu ligo muito esse lugar de filho com o momento que a gente está vivendo, que é um momento de uma doença imensa que atinge todo mundo e que talvez essa doença também venha lembrar a gente o nosso lugar de pequeno. Não adianta a gente querer ser maior do que ela, achar que subestimar todo esse impacto, sendo que, na verdade, ela é muito maior do que nós.
A gente vai ter sim que se adaptar para a gente passar por essa fase. E eu vejo assim, quanto mais a gente acolhe o nosso lugar de pequeno, e por que o nosso lugar de pequeno? Porque nesse lugar a gente vai precisar entender que a gente é impotente diante de muita coisa. A gente não vai ter o controle de tanta coisa. E aí eu estava conversando com uma cliente minha que é médica e eu vejo a dificuldade de ser pequena, inclusive no posicionamento dela. Eu não vou citar nome aqui, tá? Por favor. Que o que acontece? Quando a gente não sabe o nosso lugar de pequeno, quando a gente não aceita a nossa limitação, quando a gente não aceita que a gente não tem todo esse poder, que a gente não é tão grande assim, a gente vai esbarrar com a dificuldade de olhar para aquilo que não está sob o nosso controle. No caso dessa doença, a gente vai precisar aceitar que a gente não vai conseguir salvar todo mundo, que a gente não vai conseguir mostrar para todo mundo a importância de se proteger. E é porque nós temos, sim, um lugar de impotência no mundo. A gente não é o super-homem. E o que é que isso tem a ver com o lugar de filho? Porque quando a gente não sabe o nosso lugar de filho, lá atrás, com os nossos pais, com os nossos antepassados, entendendo que o nosso lugar é um lugar de pequeno, a gente vai para o mundo com essa ideia de que a gente é grande demais e que a gente tem poder demais e que a gente vai poder fazer tudo por todos, até o dia em que a gente vai bater a cara na parede, vai se frustrar mesmo, até a gente entender que, porra, a gente não tem tanto poder assim. Isso não é um ponto para a gente deixar de fazer a nossa parte. Claro, nós vamos sim fazer a nossa parte, mas a gente precisa entender que a nossa parte tem limitações, que a gente não vai conseguir fazer tudo por todos. E aceitar que a gente não vai conseguir fazer tudo por todos é aceitar, sim, que a gente tem um lugar de pequeno. E não só agora diante dos nossos pais, diante do nosso lugar de filho, mas também diante do mundo. A gente vai precisar, sim, acolher esse lugar. Um outro lugar que eu vejo que a gente não ocupar o nosso lugar de filho vai atrapalhar no seu desenvolvimento é quando a gente vai para o nosso mercado de trabalho. Número um, quando a gente vai ser funcionário de alguém, que a gente vai precisar receber ordens de alguém. Se a gente não acolhe o nosso lugar de pequeno de filho, a gente não vai saber lidar com esse lugar. Porque imagina, se você não se permite se ver como pequeno diante dos seus pais, que foi as pessoas que te deram a vida, quem dirá diante de um patrão, diante de uma outra pessoa? Então, esse lugar é essencial nesse momento. E também, quando a gente é autônomo, hoje eu enxergo que é sim necessário a gente saber ser pequeno, porque a troca só vai acontecer quando eu me coloco como maior para oferecer o meu serviço para o outro, mas eu também vou me colocar como menor para receber algo em troca daquilo que eu estou oferecendo. Se eu não me permito entrar nesse lugar de pequeno para receber algo do outro, o meu negócio também não vai se desenvolver, porque eu não vou conseguir me abrir para receber. E voltando, o abrir para receber começa lá com o papai e com a mamãe. Se a gente não sabe ficar no lugar de pequeno para receber aquilo que é de mais grandioso, que é de mais valioso na vida da gente, que é a nossa própria vida, como que a gente vai aprender a entrar no lugar de pequeno para receber o que quer que seja de outra pessoa? Eu quero nesse primeiro dia que você pare um pouco para refletir onde que você não está sabendo ser pequeno na vida. Porque são esses lugares, talvez os maiores impactados por uma desconexão com seu lugar de filho ou de filha. Uma desconexão dessa percepção do nosso lugar de pequeno ou de pequena. Observe bem isso na vida de vocês. E uma outra coisa interessante, vou prolongar um pouquinho mais aqui, é que fora desse lugar de filho ou de filha, a gente talvez vai para o mundo com um comportamento prepotente e arrogante de quem é grande, quem quer ser grande o tempo todo. Só que a nossa força de vida chega na gente a partir desse lugar de pequeno. Então, o que acontece? Se a gente não acolhe o nosso lugar de pequeno, a gente não vai ter um ponto de recepção de vida. E como consequência disso,
a gente não vai sustentar os lugares de grande que a gente ocupa na vida da gente. Por exemplo, diante do meu filho, eu sempre vou ter que ser grande, porque aqui eu sou o adulto. Mas se eu não sei acolher o meu lugar de pequeno, me carrego de força, como que eu vou me posicionar como grande diante dele para saber entregar vida para ele? Não tem como. Da mesma forma, no nosso trabalho. Quando a gente cresce no nosso trabalho, a gente vai se doar no nosso trabalho. Se a gente não tem a nossa noção de lugar de pequeno, que é o lugar de onde a gente recebeu força para entregar, a gente não vai conseguir sustentar algo grande de entrega para o outro. São muitos lugares que são impactados quando a gente não acolhe o nosso lugar de pequeno, o nosso lugar de filho ou de filha. Acho que amanhã eu vou falar mais um pouco ainda de lugares que são impactados por essa postura que a gente tem de não acolher o nosso lugar de filho, para depois a gente entrar em algumas atividades, para a gente internamente ir acolhendo esse lugar. Primeiro ponto é, entenda que esse lugar é um lugar de extrema importância para a sua vida andar, para a sua vida seguir. Sem acolher esse lugar, você não vai ter força de vida para se movimentar e para fazer as coisas acontecerem, certo? Eu vou encerrar por aqui, acho que já foi o suficiente por hoje, vai dar um bom conteúdo de pensamento para o dia de hoje. E a tarefa de casa de hoje é: olhe na sua vida onde que você ainda não aceitou ser pequeno ou ser pequena. Isso vale para tudo, tá? Para tudo mesmo. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, certo? Um bom dia para todo mundo, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver isso daqui, e até mais.